Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Ele é o personagem mais estudado da história, o assunto mais publicado. A sua vida foi e ainda é objeto de polêmicas. Foi um homem extraordinário, mas apenas isso? Era Deus encarnado? Para o Espiritismo, quem é Jesus? Eu sou o Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas que são de interesse da alma humana e, naturalmente, do Evangelho de Jesus. Hoje, também por um quarto de hora, vamos falar nesse episódio sobre Jesus segundo o Espiritismo. Para começar o nosso raciocínio, vamos falar de duas questões que foram levantadas por Kardec durante o seu trabalho de comunicação, de pesquisa junto aos espíritos. É que ele observa, durante esse intercâmbio, as diferenças que existem nos espíritos. Uns, ele nota, são de linguagem nobre, recomendam bem, são bons naquilo que transmitem. Outros são brutos, são rudes. Alguns são educados, outros são grosseiros, uns são sábios, outros ignorantes, falam de coisas que não conhecem. Então, em cima dessa observação que ele faz, ele formula duas perguntas. A primeira é a de número 96, do Livro dos Espíritos, no qual ele interroga: os espíritos são iguais ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos, então, dentro do método, respondem para ele assim: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Depois, pergunta ele: estas ordens, ou esse grau de perfeição dos espíritos, eles são um número determinado? Quer dizer, é 1, 2, 3, 10, 20? Quantos são? Já que existe uma gradação entre eles. O que os espíritos responderam? São ilimitadas. Não há demarcação entre uma e outra. Todavia, considerando-se os caracteres gerais que se pode agrupar como uma característica comum, poderia ser reduzido a três ordens. Então, os próprios espíritos, ofereceram essa classificação a Kardec. Primeira ordem, dizem eles, são os que atingiram a perfeição máxima. São os puros espíritos. Na segunda ordem, são aqueles espíritos que têm o desejo do bem. Isso é o que neles predomina. E na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. Qual é a característica desses espíritos imperfeitos? A ignorância, a falta de conhecimento, o desejo do mal, as más paixões. E o que são essas más paixões? Ora, é o ciúme, é a inveja, é a intriga, é a violência, são as mentiras, é o ódio, as traições, as guerras, etc, etc. E essa classificação que foi dada pelos espíritos, ela se baseia em duas coisas. Aliás, ela se baseia no adiantamento deles, que por sua vez se baseia em duas coisas: nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que ainda têm de despojar. Em segundo lugar, vamos fazer referência aqui a um texto do espírito Lacordaire, que fala sobre a posição destes espíritos na primeira ordem, que são dos espíritos puros, os puros espíritos. Ele escreve assim, isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Ele escreve desse jeito: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, e estes mereceram então ser iniciados nos desígnios de Deus para dirigirem a sua execução. Continuando, ele diz: Deus escolhe entre estes os seus enviados superiores, que serão encarregados de missões especiais. Aí ele resume uma frase muito bonita e esclarecedora, e nos faz pensar acerca da grandeza de Deus. Ele diz assim: podeis chamá-los Cristos. A estes espíritos que estão diretamente recebendo de Deus as missões especiais para dirigir a sua vontade. Podeis chamá-los Cristos.
Diz ele, o pensamento de Deus é transmitido por esse grupo de espíritos superiores que estão próximos a eles, como um grupo intermediário, mas o intermediário é aquele que recebe direto de Deus. Recebem essas emanações e, por elas, como a vontade de Deus sendo compreendida, passam então a presidir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Olhem que essa revelação tem assim implicações, né, no nosso entendimento acerca de Deus, acerca do universo e do próprio Cristo. De cara a gente já vê porque ele coloca a afirmação no plural, podeis chamá-los Cristo. Então, se nós pensarmos em Jesus como o Cristo nosso aqui que nós conhecemos, existem muitos outros iguais a ele, dirigindo o futuro dos mundos em outros lugares do universo, mas ainda assim obedecendo à vontade de Deus. E em torno desse entendimento acerca da colocação do nosso mundo no plano divino, lá no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, em que ele traça alguns marcos de alguns acontecimentos no planeta Terra, de acordo com um plano espiritual para a condução do planeta à luz, ele faz uma referência a Jesus, colocando em uma posição a mesma essa que Lacordaire já dá como base de quem dirige a Terra. Até por essa razão, criou-se, né, um epíteto a Jesus como o diretor, o governador do mundo, o diretor da Terra, alguma coisa assim, porque é Emmanuel que fala isso, acredito pela primeira vez, outros espíritos falam isso também. Ele diz lá acerca de Jesus como o diretor da Terra no plano das realizações imortais. Ou seja, o plano das realizações imortais é o plano espiritual, das coisas espirituais. Portanto, Jesus, do ponto de vista que Emmanuel coloca, é um diretor espiritual do mundo. Ele é quem conduz o processo evolutivo em termos do espírito, do planeta e também daqueles que o habitam. E dá ainda uma ideia, é quase uma poesia da história de Jesus no seu processo evolutivo, dizendo ele que o Cristo, Jesus, tem a sua genealogia confundida na poeira dos sóis que rolam no infinito, dando uma ideia da história que o próprio Cristo já percorreu para hoje ser um espírito dessa envergadura que nós conhecemos. Um outro ponto que se relaciona com esse embasamento dado por Emmanuel, dado por Lacordaire e também pelos Espíritos na codificação, que está lá no Livro dos Espíritos, nós vamos até o Evangelho de João, que ele anotou ali no capítulo 17, os versículos o 5 e o 6. Algumas traduções elas colocam assim a oração de Jesus, que é um momento em que ele realmente faz uma prece por ele mesmo e por aqueles que estão ali, que o seguiam, que eram seus discípulos e tal. Ele, João, observou assim a oração de Jesus, ele dizendo, né, agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, aos quais me deste. Vejam que esta frase, sobre ela agora existem novas luzes, dado por Lacordaire, dado por Emmanuel e por próprios Espíritos. Porque Jesus fala aqui de ter recebido de Deus algo, uma missão, que é cuidar dos homens do mundo, na linguagem da época, ou seja, de todos nós, dos Espíritos aqui, antes do mundo existir. Então olhem a missão que ele recebeu de Deus como um Cristo para dirigir o futuro do nosso planeta. É por isso que Emmanuel coloca que Jesus já estava presente na região ali que seria do espaço, onde seria a Terra, para lançar, para trabalhar com os primeiros elementos daquilo que seria no futuro o planeta dentro do processo evolutivo material que naturalmente acontece. Então ele, nas suas próprias palavras, é o condutor, o responsável pelo nosso mundo e, portanto, responsável também por todos nós, e recebe essa missão diretamente de Jesus. Daí Emmanuel confirmar neste livro, O Caminho da Luz, que Jesus é o diretor da Terra
no plano das realizações imortais. Mas, na prática, o que é que ele representa para nós? Lá, os espíritos, quando falam de Jesus, o apresentam como uma referência, dando a ele duas características. O guia, que é aquele que mostra o que fazer, e o modelo, que ele mostra como fazer. Portanto, pela sua própria história evolutiva, não há nada que ele não saiba. De acordo com o que Lacordaire apresentou, na sua história evolutiva, tudo isso que nós estamos passando aqui, ele já viveu. Essas lutas, as dificuldades, as batalhas dos espíritos imperfeitos para vencer a si mesmo, tudo isso ele já superou. Portanto, mais uma vez, não há nada que ele não saiba. Por isso, com a sua responsabilidade apresentada ali por ele, por Lacordaire, ele é um espírito vivo, presente, atuante, não só no mundo todo, na condução do planeta, mas também na vida de cada um de nós. Tudo o que a gente está passando, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, ele já superou e por isso sabe a solução. E o outro ponto é, com base nisso, qual deve ser a nossa relação com Jesus? Vou destacar algumas. Primeiro, a da afetividade. Para a gente ter uma ideia de como ele nos vê e nos trata por uma extensão daquilo que fez com os discípulos, na última ceia, há um relato lá, é muito bonita essa parte porque é bem íntima entre Jesus e os seus mais próximos. Ele chama, está registrado no Evangelho de João isso, ele chama os discípulos de filhinhos. Eu acredito, eu não estou bem certo, mas eu acredito que é a única vez no Evangelho em que ele fala desta forma para com os seus discípulos, para dar uma ideia de como é o tratamento dele em relação aos seus, aqueles por quem ele tem que cuidar. Mas isso aqui é bem para a gente entender naquele contexto judaico de um pai que está se despedindo, né? É quase aquele pai que pega um filhinho no colo assim e fica falando palavras de carinho. Essa é a afetividade de Jesus para com a gente e que, portanto, em resposta nossa para com ele. Depois é a da confiança, porque vejam, quando nós precisamos de algo, alguma coisa que a gente não consegue fazer, ou é alguma dificuldade, algo que não deu certo, ou alguma coisa que a gente não sabe mesmo, nós vamos buscar alguém que possa fazer aquilo por nós ou nos ensinar. É isso. Em termos espirituais, no que toca às nossas dificuldades morais, aquelas que a gente enfrenta na vida, este alguém mais experiente que nós vamos em busca é o próprio Cristo. Depois, o da amizade, porque é alguém, temos em Jesus alguém que está sempre presente conosco. Pode não ser até, vamos chamar assim, fisicamente, assim, o espírito ali do lado, porque é algo que pode acontecer. Embora muitos duvidam disso, porque tem ainda em Jesus uma imagem distante, sem conseguir compreender a sua proximidade com a gente por causa de seu amor, de sua responsabilidade por nós. Ou é ele, ou um enviado seu ao nosso lado, que transmite os seus pensamentos para nós. E o outro, a alegria. Que a alegria, neste aspecto da relação com Jesus, ela é sempre filha do amor. Não mais aquela coisa do passado, quando mal compreendido, a gente, em se entregando a uma vida religiosa, porque o sentido da ligação com Jesus é esse, é também ir até Deus. Não mais aquela imagem de taciturno, da pessoa fica séria, perde o seu sorriso espontâneo, as suas alegrias mesmo do dia a dia, da vida comum. Portanto, a alegria de novo na vida, porque tudo aquilo que vem de Jesus também vem de Deus para o nosso bem-estar. Embora às vezes a gente não consiga compreender bem como isso acontece. Mas mesmo nas dificuldades, a depender do nível de compreensão, é também um motivo de alegria experimentar por aquilo como um valor que deve estar presente na nossa relação junto com Jesus. Por tudo isso, meus amigos, minhas amigas, o Evangelho, bem compreendido, ele é um convite
para que a gente siga ao lado do Cristo, lembrando sempre do nosso caminho a trilhar, sem transferir responsabilidades, mas confiando sempre na vitória do bem, seguindo no cumprimento do nosso dever. Assim, nós estaremos certos de que estaremos com Jesus, tanto quanto Ele próprio se faz presente como um incansável companheiro de todos nós. Gente, muito obrigado por esses minutos que nós passamos aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Se você gostou, siga a gente lá também no Instagram, onde dá para interagir melhor, é no @espiritismo e evangelho, ou pode ser o meu pessoal também, @GiltonCar. E na postagem vão estar todas as referências que foram usadas para elaborar esse episódio aqui. Um abraço e que Jesus o abençoe.